Olá, saudações! Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, eu estava pensando recentemente sobre o período medieval, sobre essa mentira que se criou, se foi disseminada, propagada, que foi um período das trevas, mas que na verdade foi um período de luz, um período onde o intelecto humano alcançou, digamos, o seu máximo. Temos São Tomás de Aquino como, digamos assim, o principal, digamos, expoente desse período. E realmente é um período magnífico, período de grandes obras arquitetônicas, as grandes catedrais, grandes obras intelectuais, desenvolvimento também científico, um período onde as coisas se ordenavam a Deus, lógico que nas suas devidas proporções e também nas suas devidas imperfeições. Não foi um período perfeito, mas também não foi um período de trevas, pelo contrário, foi um período de luz e muita luz, onde realmente as coisas se ordenavam a Deus. Só um exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês, esse livro aqui, que mostra aqui, A Inveja dos Anjos, as escolas catedrais e os ideais sociais na Europa medieval, que vai de 950 a 1200. Tenho essa outra obra aqui também, Os Intelectuais da Idade Média. E essa outra aqui, só para vocês terem uma ideia, no sentido mais educacional. As 7 Artes Liberais, um estudo sobre a cultura medieval. Ou seja, tanto no intelecto, quanto na economia, quanto realmente na política, foi um período, digamos assim, ocidental, que alcançou, digamos, a sua máxima perfeição, entre aspas, pois ali era um período onde as coisas se ordenavam a Deus. Foram aperfeiçoados ali, digamos, as 7 artes liberais, o trívio e o quadrívio, né? Também os intelectuais chegaram ao seu máximo, como eu falei, e foram eles que praticamente fundaram a Europa, ou, digamos assim, refundaram. Os intelectuais que salvaram a Europa e tudo que nós temos hoje, digamos assim, institucionalmente, como hospitais, universidades, direitos humanos, praticamente é daquela época. Bem, mas eu não quero ficar restrito aqui, eu quero dar um exemplo prático que eu vivenciei sobre esse período medieval, digamos assim, nas suas devidas proporções e um pouco fora de época. Eu vou compartilhar com vocês que eu já vivi algo semelhante. Eu acredito também que muitos de vocês viveram, mas não compreenderam melhor, pois a luz, digamos assim, foi ofuscada da gente. A gente deixou de ver esse período como um período salutar, um período benéfico, para ser um período, digamos, nocivo, um período, digamos, nefasto da história da humanidade, um período de trevas. Mas não é bem assim. Eu vou contar para vocês aqui um exemplo que eu vivenciei. Bem, eu fui criado no interior, em Santa Luzia de Touros. E lá, fazendo uma comparação com o período medieval, eu penso que eu vivi esse período lá, em Touros, mais precisamente em Santa Luzia. E foi o melhor período que Touros, eu acredito, já viveu, o período de ouro. Vou dizer a vocês por quê. A gente sabe que no período medieval, quem estuda o minimamente possível, sabe que, socialmente falando, existia o clero, a igreja, depois a nobreza, depois, digamos assim, tinha ali os servos, e também tinha um pouco, digamos assim, acima dos servos, era os guerreiros, a aristocracia guerreira, digamos assim, que também fazia parte, se não me engano, da nobreza. E lá onde eu morei, em Santa Luzia, era algo semelhante. Existia a igreja,
onde tudo realmente se ordenava à igreja, a igreja católica que estou falando, e tudo realmente girava em torno da igreja. Não existia nobreza, é por isso que estou falando em proporções diferentes. Não existia nobreza no sentido medieval, pois lá existem prefeituras, é uma, digamos, democracia. Mas essa prefeitura era, digamos assim, ordenada à igreja, os prefeitos tinham respeito pela igreja. E depois tinha ali, onde eu morei, os servos, que eu fazia parte, digamos assim, os servos, e tinha os seus nobres, entre aspas. Estou falando entre aspas porque guardando as devidas proporções. Tinham pessoas ali como seu Sebastião Loló, se eu não me engano, que até já faleceu, se eu não me engano. Tinha seus Zé Leônidas, tinha alguns detentores de terras, e que fornecia as terras para os pais da gente trabalhar, no caso aqui, meu avô. E foi um período realmente onde as coisas eram bem ordenadas. É um período onde tinham escolas, a escola era pública para todos, mas nem todos estudavam, pois muitos não queriam estudar, mas aqueles que realmente queriam estudar aprendiam, eram alfabetizados, eram iniciados na aritmética, na gramática, aprendiam verdadeiramente, como no período medieval. Deu para compreender? Não existia tantas violências, não existia mesmo em Santa Luzia. Cansei várias vezes de dormir em casas de colegas dormir lá em Vovô, na casa do meu avô. A gente muitas das vezes deixava as portas abertas, deixavam objetos nossos, materiais, até mesmo bicicletas, motos, fora de casa. Ninguém roubava, ninguém se atrevia a fazer isso, pois existia ordem. As pessoas tinham um temor a Deus. Eu lembro também que aos domingos, por exemplo, que eram os dias de diversão, as pessoas primeiro iam à igreja, à missa, depois da missa procuravam alguma diversão, mas tinha a questão espiritual em primeiro lugar. Deu para compreender? Tinha também, digamos assim, os guerreiros, que não permitiam pessoas de outras cidades e de outros locais e fazer baderna lá. Ou seja, nós tínhamos nossos guerreiros. Cansei de escutar meus tios falando que pessoas de fora tentavam fazer bagunça lá em Santa Luzia, e aqueles que realmente cuidavam de Santa Luzia, entre aspas, não permitiam, afugentavam, ou seja, tinham nossos guerreiros para nos defender. Hoje não tem mais isso. Existem pessoas que vão para lá, bagunça, não existe mais aquele sentido de unidade, aquele amor à sua terra. Você não procura mais defender aquilo que é seu. Não existe mais a virtude da coragem, as virtudes próprias do guerreiro. Não existe. Isso é coisas do passado. Não existe mais isso em Santa Luzia. Deu para compreender? Em Touros, naquela região, não existe mais isso. Ninguém tem mais aquele sentimento de unidade, de amor à terra onde você nasceu, de amor à igreja. Você não defende mais os valores. Só para citar mais um exemplo, eu lembro que quando eu morava lá, os principais avisos eram dados pela igreja. Quando tinha algum aviso, sobretudo na época, no período que pessoas morriam, missa de sétimo dia, avisos gerais, era na igreja, pelo microfone da igreja. E a igreja tinha um alcance praticamente em quase toda a comunidade. Vou chamar a comunidade porque na época realmente era uma comunidade. E hoje, praticamente, pelo que eu fiquei sabendo, as pessoas lá não permitem mais que sejam dados avisos. Já vi pessoas pedindo, aliás, já ouvi casos de pessoas pedindo, ameaçando ir à polícia pelo microfone, ou seja, pelo microfone da igreja está ligado, os avisos da igreja estão ligados.
Antigamente tinha música, tinha todos os dias, tinha a hora do anjo, ninguém reclamava. Ou seja, as coisas realmente ordenadas a Deus. Era um período de luz que a gente viveu em Santa Luzia. Foi um período que a gente chama de, que eu posso chamar de o período dourado. Deu para compreender? Hoje não existe mais isso. Na nossa época não existia merenda. A gente levava as coisas para verduras, levava girimum, batata, levava as coisas para a escola e lá era feita a merenda e todo mundo vivia de forma salutar. Hoje existe, entre aspas, pela prefeitura merenda, quando não é desviado, existe um monte de coisa, mas não existe ordem. Não existe mais isso em Santa Luzia. Não existe mais aquela ordenança mesmo. Ou seja, você não tem uma ordenança primeiro à igreja, questão espiritual, a Deus. Depois não existe mais nenhuma nobreza, não existe mais nenhuma classe guerreira, e nem realmente a classe dos servos. Deu para compreender? Está tudo misturado, ninguém se identifica mais com nada. Ficou bem claro? Deu para compreender? Quando eu falo nessa estratificação social, estou falando nas suas devidas proporções, porque lá, como era uma comunidade, essa ordenança era bastante salutar. Ou seja, aqueles detentores de terra tinham relações próximas aos trabalhadores, aqueles que trabalhavam para eles, seja por empeleita, como eles falavam, ou por emprestar terra de meia, como eles afirmavam na época, e assim sucessivamente. Ou seja, era uma época salutar. Lembro diversas vezes que todos os dias da criança, seu Bastião Loló, se eu me recordo o nome dele mesmo, é esse, ele fazia eventos lá para crianças, festas, concursos, tinha um tal de pau do sebo, tinha gato no pote, era uma diversão tremenda, as crianças ficavam esperando aquele período, era algo salutar, não tinha brigas, não tinha, digamos, divergências como se tem hoje, não se falava em drogas. Hoje já existe isso em Santa Luzia. É complicado, só para vocês terem uma ideia, muito complicado. Não existia ainda tantas igrejas protestantes, isso e aquilo. Hoje é uma bagunça, não existe mais ordenança, não existe mais ordem. É tudo misturado, complexo, digamos, um antro. Quando eu falo antro aqui, é no sentido social, não tem ordenança. Deu para compreender? Na minha época não existia a Bolsa Família, não existia isso e aquilo, mas ninguém passava fome. As famílias se ajudavam. Não existiam, digamos, Paulo Freire, não existia esses métodos atuais de ensino, mas todo mundo aprendia gramática, aprendia a ler, aprendia a escrever, não eram analfabetos funcionais, aprendia aritmética, aprendia a fazer cálculos de cabeça. Hoje não existe mais isso, acabou-se. Deu para compreender? Ainda falam que o período medieval é um período de trevas, quando na verdade é um período de luz. Trevas sim para aqueles que queriam viver na escuridão, onde a luz realmente os ofuscava. Aí sim que pode ser chamado um período de trevas. E são esses que dominam atualmente, que dominam a cultura. Querem destituir a igreja, a ordem, a família. Deu para compreender? Nessa época não se falava em aborto. Não se falava aí, não era... Existia sim também essa questão da homossexualidade, mas não era uma ordem, não era uma lei que praticamente se tem hoje, onde você praticamente é obrigado, de certa forma, a aceitar isso aí de goela abaixo. Não. Existia lei, existia as leis naturais. Eu lembro que as pessoas que cometiam erros naquela época reconheciam que estavam errados, se pecavam, reconheciam seus pecados. Hoje não, hoje para eles não existe mais pecados, não existe mais erros. As coisas viraram ao contrário. Você olha aí, digamos,
nesses cultos religiosos, você praticamente obriga Deus a se sujeitar às suas vontades, quando na verdade antes era o contrário. Você tinha toda a sua simplicidade, toda a humildade para se ajoelhar diante de Deus, reconhecer seus erros, seus pecados, e era uma sociedade salutar, bem melhor como se é hoje. Na minha época, em Santa Luzia ainda, tínhamos cinema. Assisti vários filmes de Bruce Lee, de Sylvester Stallone. Deu para compreender? Eu lembro também que em questões de saúde lá, os hospitais, o hospital que tinha lá, tinha pequenas cirurgias, tinha o mínimo necessário, dentistas, consultas, médicos bons. Hoje não tem mais isso. Nem dipirona tem. Muitas das vezes não tem nem seringa para aplicar uma injeção. Ou seja, tudo desordenado. Deu para compreender? Cansei de ver muitas das vezes mães, mulheres grávidas ali, prestes a ser mães, alguém, um vizinho, pegar um carro, juntar dinheiro ali emprestado com as pessoas e levarem aos hospitais. Hoje não, hoje é cada um por si. Não existe mais aquela unidade. Deu para compreender? Ficou bem claro? Ou seja, vivemos sim um período de trevas hoje. Hoje é que é o período de trevas, no qual muitos chamam de período de luz. Pois a verdadeira luz é nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira luz é os mandamentos de Deus. E isso a humanidade está afastando. Aí diz que é um período de trevas. O período medieval. Quando na verdade o período de trevas é esse que estamos vivendo atualmente. Naquela época não se falava em aborto. Hoje é o que mais fala. Deu para compreender? Ficou bem claro? Vou ler aqui uma passagem bíblica para finalizar, para vocês terem uma ideia. No capítulo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 22 ao versículo 23, que diz o seguinte, abre aspas: a lâmpada do corpo é o olho, portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Fecha aspas. Deu para compreender a importância da luz? A importância de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira luz? Agora imagine que esse corpo seja uma comunidade. E essa luz que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo fosse espalhada por toda a comunidade. Agora imagine hoje o contrário, que eles não querem mais essa luz, como afirma aqui, pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Hoje, preteriram nosso Senhor Jesus Cristo. Não há uma ordenança. Então só existe trevas. O período de trevas é esse atual. Eu vivi o período medieval lá em Santa Luzia, lá em Touros. Deu para compreender? E foi um período de luz. Um período praticamente, que eu posso afirmar aqui, um período dourado. Deu para compreender, pessoal? Ficou bem claro? Quando, na verdade, nós temos as coisas ordenadas a Deus, ordenadas à Santa Igreja, todo o corpo fica iluminado. Quando, na verdade, nós nos afastamos ficando em trevas, olhamos para tudo escuro, pois não temos a luz ali. A única luz que, independentemente, digamos, daqueles que seguem religião, são ateus ou não, mas foi dado por Deus, é a luz natural da razão. Mas essa luz não é suficiente. E mesmo assim, essa luz natural da razão, mesmo as pessoas, digamos, sendo pagãs, mas elas vivendo minimamente uma vida sadia, elas podem criar grandes coisas, como os gregos fizeram. Deu para compreender? Mas hoje não. Com essas ideologias
com esse socioconstrutivismo. Acabou-se. Vivemos sim um período de trevas intelectual, espiritual, moral em todos os sentidos. Eu lembro que até a TV naquela época era menos ruim. Os programas infantis eram programas, digamos, em relação a hoje, excelentes. Eu cansei de assistir Jiraiya, Jaspion, Changeman, Black Kamen Rider. Eu gostava mais de Black Kamen Rider. Os desenhos animados nós tínhamos He-Man, Thundercats, She-Ra e muitos outros aí que tinham fundo moral. Hoje não tem mais isso. Só porcaria. Existem desenhos que ensinam hoje as pessoas a se matarem. Desenhos mostrando que o masculino, digamos, o menino, a criança pode engravidar do sexo masculino. O menino pode engravidar. Período de trevas, sem ordem nenhuma. Deu para compreender? Ainda chamam o período de hoje o período de luz, o período científico. Quando, na verdade, a verdadeira ciência, a verdadeira, digamos, intelectualidade, foi o período medieval. É quando as coisas eram ordenadas para Deus. Tinham, sim, suas deficiências, pois se trata de seres humanos, mas o cerne, a essência, era o próprio Deus, e Deus não falha. A verdadeira luz, ela é inextinguível, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O reino dele é para sempre. E hoje não existe mais isso. Bem, pessoal, eu julgo que me prolonguei demais. Espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão. Eu penso que muitos de vocês possam se identificar com o que eu estou falando aqui. E é isso. Realmente tinha outras coisas para falar, mas eu penso que me fugiu aqui da memória. Bem, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Peço àqueles que não são inscritos ainda no canal que se inscrevam, ativem o sininho das notificações, divulguem esse vídeo e compartilhem se vocês julgarem profícuo de alguma forma, que possa ajudar as pessoas de alguma maneira. E, acima de tudo, fiquem com Deus e até a próxima.